nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Não é possível entender-se com os homens e conviver com eles longe da verdade de nosso Senhor, porque a amizade sustentada pela mentira não é amizade verdadeira, e sim amizade farisaica. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Efésios 4, 25. Haverá um julgamento sem apelação, e ele vai julgar nossas ações, e nós poderemos ser condenados, pois silenciamos quando precisaríamos ter falado a verdade. Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar no Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que prescruta o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2:4. Muitos ouvem incansavelmente de seus padres e bispos, assim como de seus amigos e familiares, que não devemos julgar em relação aos poderosos movimentos que querem tornar o pecado algo aceitável. Querem exercer toda a sua influência demoníaca para arrastar o maior número possível de almas para o inferno. Mas você já pensou que quem julga é a palavra de Deus? Haverá um julgamento e diz a Sagrada Escritura: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei vai ser seu juiz no último dia. João 12, 48. Eles dizem não julgar, mas estão escondendo a verdade do julgamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a luz que entrou no mundo, vai sendo silenciada, obscurecida, enterrada, como se fosse um cadáver já sem vida. Estão colocando um véu sobre a luz da verdade de Deus para que não haja luz. Sim, quem julga é a palavra de Deus, que diz: amará a Deus sobre todas as coisas, não tomará seu santo nome em vão, guardará domingos e festas de guarda, não cometerás atos impuros, não cometerás o pecado da sodomia, não cobiçarás a esposa do vizinho, não matarás, não roubarás, honrarás seu pai e sua mãe, não levantará falso testemunho, não cobiçará as coisas alheias. E quem diz que ama a Deus e não cumpre cada uma dessas leis é mentiroso. Será que amamos mesmo a Deus sobre todas as coisas? A palavra veio ao mundo para ser ouvida e seguida, para a salvação de nossas almas. Não podemos silenciá-la, porque ela é o juiz, e não nós. Então, nós temos a obrigação de manifestá-la ao mundo. A Igreja tem a missão de testemunhar a palavra de Deus e da sua obra redentora. A Igreja tem que trazer todos os homens a alegria inefável do céu, a visão do próprio Deus, a semelhança que a alma vai ter com Ele. Deve proclamar os mistérios augustos da Santíssima Trindade, a alegria para aquelas almas que se destinam à paz celestial. A Igreja é um testemunho da luz que veio ao mundo e tem a obrigação de deixar que esta luz ilumine ao mundo e a todos, oportuna e inoportunamente. Os pecados contra os 10 mandamentos, lei natural imposta por Deus, não podem ser aceitos sem permitir que Deus fale através da sua palavra e através de seus ministros. Porque o orador é Deus, porque é Deus quem julga, porque o pecado não pode ser admitido e nem consentido. A palavra de Deus nos obriga a falar. O sangue de Cristo, derramado para a salvação dos homens, clama por justiça. Se a Igreja está em silêncio e se nós estamos em silêncio, do que temos a dizer? Nós devemos transmitir a verdade de Deus para a salvação dos homens, tudo para a salvação das almas. Ele tomou sobre si todos os pecados do mundo e expiou no Calvário, para que ninguém se perca para sempre. Se estamos em silêncio, se a Igreja, os seus ministros e fiéis silenciam, então o precioso sangue foi derramado em vão e seremos cúmplices na condenação de muitas almas. Que interesses buscamos? Os de Cristo ou dos homens? Temos contemplado, atônitos e envergonhados,
uma deflagração terrível de erros e heresias nos últimos anos, a gradual destruição de dogmas e de doutrinas imutáveis pelos últimos 20 séculos e sistematicamente nos calamos. Será por covardia? Ou por respeito humano? Medo de perder cargos ou prestígios? Quem cuida da igreja de Nosso Senhor? Os que teriam que cuidar das almas não o fazem. Os que teriam que custodiar a fé não o fazem. Estão entregando a igreja? Onde estão os pastores que o Senhor pôs em sua igreja? Onde estão os que prometeram fidelidade e amor? Onde estão os bispos que um dia, ao se ordenarem sacerdotes e que, revestidos sobre o selo, entregaram sua vida de homens para serem outros cristos? Onde estão os leigos para fazerem ao menos barulho? Enquanto a fidelidade de Deus é eterna, pastores estão soltos por todos os lados, já não têm quase nada de verdadeiramente católico a oferecer. Têm preferido aliar-se a políticos, ao mundo, à moda, à gente e aos grupos de pressão que depreciam a Deus e a Igreja, e não servem mais aos desígnios de Deus. Vende-se a própria alma numa tentativa patética e sórdida de juntar todas as seitas e falsas religiões à única e verdadeira Igreja de Cristo, num ecumenismo diabólico. A lei divina é questionada e, com assombro, vemos que se propõe uma via humana na lei divina para aqueles que não a podem cumprir. O homem se declara juiz diante de Deus e afirmam que querem custodiar a lei de Deus sem embargo, a deixam de lado por uma lei humana alternativa e mundanizada. Não buscam a verdade porque não querem sair de sua vida confortável, guiada a seu modo e a seu bel prazer. Não estão aos pés da cruz porque não levam as suas almas ao sacrifício, não as levam a conhecer a sagrada paixão de Nosso Senhor. A gigantesca maioria busca seu próprio interesse, vivendo como simples homens carnais e mundanos. Um desejo unânime de mudança, de ruptura com a fé recebida, de edificar uma nova igreja segundo os desejos dos homens, a gosto do homem, onde novas leis humanas depreciam as eternas leis divinas. Se está consolidando uma ruptura com o depósito da fé, com a moral tradicional católica, com os sacramentos santos, com a liturgia. Contemplamos até, atônitos, envergonhados e humilhados, a estátua do herege Lutero adentrando no Vaticano. Os abusos não têm fim e fica até difícil contabilizá-los. Estamos na maior confusão doutrinal, jamais conhecida pela história da Igreja. Que fé sustenta a nossa identidade católica? O que se ensina aos fiéis? Em cada igreja se ouve ensinamentos diferentes. Uns bispos dizem uma coisa, a outros lhe parece bem e a seguem, mas outros estão em desacordo. Todos opinam coisas diferentes, uns têm seus seguidores, outros seus desafetos. Se aceita aquilo que tem um consenso maior, não interessa se está em concordância com a lei de Deus. O que importa é a aceitação da maioria. Ensinam puros desejos e gostos pessoais, ideias próprias e não se ensina a verdadeira doutrina pensando na salvação das almas. Já não se vive tentando fazer a vontade de Deus e salvar a alma acima de tudo. Porém, um modo de agir decidido pela verdade evangélica, sem dissimulações, sem medos e sem reduções ou restrições, é hoje de uma grande eficácia apostólica. Declarou o Dom Marcel Lefebvre, que foi arcebispo emérito de Tulle, na França, no ano de 1985. Quando eu era criança, a igreja tinha por toda parte a mesma fé, os mesmos sacramentos, o mesmo sacrifício da missa. Se me houvessem dito então que isso mudaria, eu não teria podido acreditar. Duas religiões se afrontam. Nós nos encontramos numa situação dramática. Não é possível deixar de fazer uma escolha, mas essa escolha não é entre a obediência e a desobediência. O que se nos propõe
Aquilo a que se nos convida expressamente, porque nos perseguem, é escolher um simulacro de obediência. Nós escolhemos então conservá-la e não podemos enganar-nos. Devemos ficar com aquilo que a Igreja ensinou durante 2000 anos. A crise é profunda, sabiamente organizada e dirigida, por sinal que se pode verdadeiramente crer que o chefe do empreendimento não é um homem, mas o próprio Satã. Ora, é um golpe magistral de Satã ter chegado a fazer os católicos desobedecerem a toda a tradição em nome da obediência. A autoridade, mesmo legítima, não pode ordenar um ato repreensível, mau. Ninguém pode obrigar qualquer pessoa a transformar seus votos monásticos em simples promessas. Igualmente, ninguém pode fazer que nos tornemos protestantes ou modernistas. Pois bem, eu não sou desta religião. Não aceito esta nova religião. É uma religião liberal, modernista, que tem seu culto, seus sacerdotes, sua fé, seus catecismos, sua Bíblia ecumênica traduzida em comum por católicos, protestantes, anglicanos, dando satisfação a todo o mundo, sacrificando muito frequentemente a interpretação do magistério. Nós não aceitamos esta Bíblia ecumênica. A Bíblia de Deus é a palavra a qual não temos o direito de misturar com a palavra dos homens. Logo, é uma inversão total da tradição e do ensino da Igreja que está se operando depois do concílio e pelo concílio. Como poderíamos nós, por obediência servil e cega, fazer o jogo desses cismáticos que nos pedem colaboração para seus empreendimentos de destruição da Igreja? Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo o que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos. Mas recusamos tudo o que lhe é contrário. Finaliza Dom Lefebvre. Diz na Sagrada Escritura: Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que os homens. Atos dos Apóstolos 5:29. Estão redefinindo a doutrina católica. Tantas declarações contrárias ao que sempre foi ensinado. Não temos nunca de ter medo de dizer a verdade divina. Só temos que ter sabedoria e saber dizê-la. A força para dizer a verdade, a sabedoria para dizê-la, a encontramos nos sacerdotes e no sacrifício da Santa Missa, na oração pessoal com o Senhor, na recitação diária do Santo Rosário e nos ensinamentos transmitidos pela tradição. O Senhor falou com autoridade. Falava com seus discípulos e para os outros. Ele usou uma maneira de fazê-lo de acordo com aqueles que o ouviam. Temos de decidir pela verdade. Temos de praticar a lei de Deus contida nos mandamentos. Temos de ensinar que de seu estreito cumprimento depende a salvação de nossa alma. Temos que proclamar que não existe nenhuma via alternativa aos mandamentos da lei de Deus. A tradição segue erguendo-se na luz do nascimento, que nos ensina a verdade a seguir, o farol que nos orienta nas trevas, indicando-nos o caminho certo e seguro para a salvação de nossas almas. É a luz certeira que nos diz a verdade do passado, que não se pode mudar por consenso humano no presente, que condena a heresia de Lutero, nos ensina que a Igreja Católica é a Igreja que condenou e condena Lutero, o maior herege de toda a história, e supera qualquer outro que virá. Lutero, que resume em si todas as heresias passadas e vindouras até o fim dos tempos, como disse o Papa São Pio X em seu Catecismo Maior. Tudo se derruba à nossa volta, tudo se questiona. A fé católica está desfigurada e questionada, e quem tem a sagrada obrigação de nos confirmar na fé, nos ensina o erro, falando, pensando que a reação que terão as palavras, razão pela qual suavizam a palavra de Deus ou simplesmente a calam. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. Mateus 10:27.
Vivemos tempos em que é vital e necessário proclamar a verdade sem ambiguidades, com absoluta clareza, porque a mentira e a confusão imperam por toda parte. E quanto maior for a oposição, maior deve ser a nossa luta, pois nos ensina o Papa Leão XIII. O cristão nasceu para a luta, e quanto mais encarniçada se apresenta, tanto mais segura há de ser a vitória com o auxílio de Deus. Finaliza o Papa. Não devemos ter medo de perder o brilho de um prestígio, apenas aparente, ou de sofrer a murmuração ou até a calúnia por defender a fé católica, pois diz a Sagrada Escritura: Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, 11 e 12. O Senhor pede-nos que vivamos assim. Devemos ser fortes e valorosos diante das dificuldades, como é próprio dos filhos de Deus. Jesus exorta-nos a não temer nada, exceto o pecado que tira a amizade com Deus e conduz à condenação eterna. Diz a Sagrada Escritura: Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perder a alma e o corpo no inferno. Lucas 12, 4. Devemos ser fortes, perseverantes. Devemos enfrentar todas as dores e perigos e dificuldades. Fugir é próprio do covarde, e a cruz, não acolhida, torna-se duplamente pesada. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixemos de manifestar a nossa fé com simplicidade e naturalidade quando a situação o requeira. Nunca nos arrependeremos desse comportamento com o nosso próximo. E o Senhor se encherá de alegria ao olhar-nos. Diz nosso Senhor: Falei abertamente ao mundo, nada falei às escondidas. João 18, 20. Ele pede aos que o seguem esta vontade firme em qualquer situação. Deixar-se levar pelos respeitos humanos é próprio de pessoas com uma formação superficial, sem critérios claros, sem convicção profunda ou de caráter débil. Não é possível encontrar a Deus sem este amor radical pela verdade. Não tenhamos medo da verdade, ainda que a verdade acarrete a nossa morte. Deus não está com a mentira, e sim com a verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. João 18, 37. Existem pessoas tão furiosas contra a verdade que não suportam a presença do católico autêntico. Cerquemos o justo porque nos incomoda. Sabedoria 2:12. E nem querem ouvir a sua pregação. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos. Atos 7:57. A verdadeira evangelização só pode ser realizada dentro da verdade. Não será enfraquecendo a verdade moral e negligenciando os verdadeiros valores que a Igreja cumprirá a sua missão em favor do homem. Declarou o Papa São Félix III. Não se opor a um erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. Se permanecermos fiéis à tradição da Igreja, não seremos confundidos. Não seremos confundidos, porque permaneceremos fiéis ao Senhor, acompanhando-o aos pés do Calvário, em cada santo sacrifício da missa. Não seremos confundidos, porque vivemos para o sacrifício, pois este é a sua razão essencial de ser. Não seremos confundidos, porque vivemos o cumprimento estreito e completo da lei divina dos mandamentos. Não seremos confundidos, porque vivemos no temor de Deus, e não no temor dos homens. Não seremos confundidos, porque só queremos fazer a vontade de Deus, uno e trino, e proclamá-lo único e verdadeiro Deus, fora do qual tudo é mentira, confusão e condenação. A voz da tradição é a voz do Senhor. Os respeitos humanos surgem quando se dá mais valor à opinião das outras pessoas do que do juízo de Deus, sem ter em conta as palavras de Jesus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 38.
Não devemos temer os ataques dos homens, pois é melhor suportar todos os tipos de zombarias, críticas, perseguições e humilhações e continuar pregando o Evangelho do que deixar tudo de lado por covardia e ouvir no dia do juízo, as seguintes palavras: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Mateus 25, 41. Os apóstolos foram perseguidos e maltratados, mas não deixaram de evangelizar. As coisas de Deus são sempre acompanhadas de lutas, da cruz e do sofrimento. E se o Senhor é meu pastor, a quem temerei? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.